Olá, graça eterna, paz eterna, filhos abençoados, filhos eleitos, filhos de propriedade exclusiva de Deus. Elias Santos com mais uma ministração da sabedoria eterna, da graça eterna, sabedoria milenar, sabedoria, ensinamento que deu certo há mais de 3.000 anos e continua dando certo e sempre vai dar certo, porque é a voz de Deus, é o chamado de Deus, é o ensinamento de Deus. Amém? Amados queridos, Elias Santos com mais uma ministração para refletir, para uma mensagem que muda o teu destino, que te dá foco, que te faz ouvir a voz de Deus. Amém? Então, amados, Deus está falando, mas a gente tem que ser sensível para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes na luta, no sofrimento, no dia a dia, a gente não entende, a gente está acostumado a ouvir muitas vozes, né? Mas a gente tem que entender e compreender que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Muitas vezes nós temos dificuldade, irmãos. Nós temos dificuldade de entender o nosso próprio idioma, né? O nosso próprio idioma, intelecto, né? Imagine entender o idioma do céu, o chamado de Deus, não é? Então, nós temos que, cada dia, ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, o idioma da terra. É complicado, imagine o idioma do céu. Muitas vezes nós nos familiarizamos com o idioma da terra, né? A voz do luto, a voz do sofrimento, da solidão, a voz do desprezo, né? Então nós muitas vezes se embaraçamos com as coisas desta vida e muitas vezes a gente não tem a sensibilidade de ouvir a voz dos céus, a voz de Deus. Amados queridos, uma das formas que Deus fala com os seus filhos é através da Bíblia. Deus fala do jeito que Deus falou com o profeta Balaão através da burra, da jumenta. Então, Deus tem N formas de falar. Ele fala de acordo que a gente possa entender, né? Então, uma das formas mais corriqueiras é através da Bíblia. Se está na Bíblia, nós cremos. Se não está na Bíblia, nós não cremos. Aí como é que uma pessoa vai dizer assim? Abençoado Elias Santos, eu ouvi uma voz ali falando para mim, para amar, para perdoar. Será que é a voz de Deus? Não tem dúvida, irmão. Deus manda descer, quer subir, desça. Quer ser amado, ame. Quer ser perdoado, perdoe. Quer se aproximar de Deus, sirva. Aquele que não serve para viver, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então existem, amados, várias formas e nós vamos entender, não todas as formas, mas nós vamos entender as formas que Deus, ele nos chama. Então, nossos ouvidos espirituais têm que estar sensíveis. Olha, irmão, Deus fala através do profeta. Dos profetas. Ele pode usar quem ele quiser, né? Ele faz como lhe apraz. Pode ser através dos profetas, pode ser através de visões, pode ser através de sonhos, a voz auditível, né? Como o próprio Deus, ao cair da tarde, ele ia falar ali com Adão, aquela voz ali onde Adão escutava.
e Adão sabia que era Deus. Ele pode falar sobre sinais, prodígios, através da dificuldade, através da perda, da humilhação. Deus está falando. A gente tem que ser sensível para ouvir. Ao passar por uma luta, passar por uma dificuldade, a palavra diz passar. Mas quando sair daquela dificuldade, eu conheci estava conversando com uma empresária, uma irmã abençoada, uma empresária, e ela disse: olha, irmã Elias Santos, eu desde a infância, desde meus pais são evangélicos, eu sou evangélica, tudo, mas eu era aquela evangélica que eu me preocupava muito comigo, não me preocupava com os outros. E fui fazer um exame de rotina, eu já citei esse, não estou dizendo o nome, não estou dizendo, fui fazer um exame de rotina e descobriu que estava com câncer, já em fase bem avançada, né? E ali ela entrou em quimioterapia, entrou naquele desespero, mas Senhor. E Deus deu uma segunda oportunidade, e ela sai dessa situação, ela sai outra pessoa, mais humana, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar. Agora, aquela que só queria ser servida, agora ela serve. Aquela que tratava mal os seus funcionários, mesmo sendo evangélica, agora trata bem, agora pergunta o que está faltando, né? Então foi totalmente uma mudança total, completa e gloriosa na vida desta mulher. Então, abençoada, a luta, a dificuldade é para a glória de Deus. Deus sabe como lidar com cada filho seu. Então, a dificuldade, com a consciência, Deus fala através da consciência. Quantas vezes eu vou para um lugar e Deus diz, não vá, né? Então, a consciência, através da palavra. Então, N situações que Deus fala. Então, nós temos que entender os benefícios do falar de Deus, o benefício da sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então eu quero trazer um texto aqui, que está em 1 Samuel capítulo 3, a respeito do mancebo, Samuel, o menino, né? Samuel, todo mundo conhece a história de Samuel, né? Sua mãe, Ana, era estéril, o Senhor havia cerrado sua madre, né? E através daquela situação, Deus muda a vida de Ana. Foi uma mudança total, completa e gloriosa. Muda a vida de Ana, muda a vida de Elcana, seu esposo, né? Então, diz assim, Deus falando com Samuel em sonhos, olha só. Samuel, um garoto, então Deus disse, vá dormir que eu vou falar com você em sonhos, né? É uma das formas mais... Deus sabe como falar com seus filhos, então, muitas vezes Deus fala através do sonho. Deus bota para dormir e ali você vai sonhar. Deus falando com você, né? O mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, filho de Ana estéril, o Senhor havia cerrado sua madre, e ela prometeu, se Deus desse um filho, ela entregaria ao Senhor. Então, Deus a atendeu e lhe deu Samuel, e ela entregou, depois que o menino tinha desmamado, ela entregou ao Samuel, ao profeta Eli, porque estava precisando de renovar, porque os profetas que estavam ali estavam totalmente se afastando dos princípios do propósito de Deus. Quando o homem se afasta do princípio do propósito de Deus, da vontade de Deus, aí Deus começa a esquecê-lo, deixar ele no anonimato, deixar ele ali, né? Então, Eli, Ofni e Finéia não estava mais servindo a Deus da forma que Deus queria. Tudo tem seu tempo, nós sabemos que Deus é soberano, então sabemos que tudo isso foi tratamento de Deus, foi plano de Deus, foi projeto, a nossa vida é um livro, começo, meio e fim, né? Então, o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta.
2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado, o profeta Eli estava deitado no seu lugar de sempre, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Então, Eli estava cansado, os seus olhos já começavam a escurecer, ele já não podia mais, cansado, né? O homem já fadigado, né? Do dia a dia. Então, verso 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Então, Samuel estava sendo preparado ali, orientado para dar continuidade ao serviço de Deus. Todos os homens que Deus chama, ele está ocupado, né? Deus só chama homens ocupados. Como chamou Neemias, edificando o muro, chamou Davi, estava pastoreando ali o rebanho do seu pai, os animais do seu pai. Chamou José estava trabalhando. Todos os homens que Deus chama, está trabalhando. Está com a mente ocupada. E muitas vezes, quando a gente está com a mente ocupada, a gente está focado naquilo ali. Então, para ouvir alguma voz, muitas vezes a gente está tão focado ali, mas normalmente Deus não chama aquele que, mesmo você não estando entendendo o propósito de Deus, mas é importante ouvir a voz de Deus. É importante essa sensibilidade. Então, verso 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. 4. O Senhor chamou a Samuel e disse, o Senhor chamou Samuel e disse ele, eis-me aqui. Olha só. O Senhor chamou Samuel e Samuel prontamente estava sensível, mesmo um mancebo, mesmo um menino, um jovem, mas ele, eis-me aqui. E correu a Eli, eis-me aqui, correu a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Obediência, irmão. Deus chama obediente. Quando aquele que Deus chama é desobediente, Deus tem que tratar com ele no seu interior, né? Aí Deus trata através da dor, através do sofrimento, através do esquecimento, né? Então, 5. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e deitou. Obediente. Foi lá, o profeta Eli, não te chamei, volta a deitar. Ele voltou. 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez, Samuel, Samuel. Ele levantou calmamente, tranquilo, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho, filho meu, torna a deitar-te. Voltou a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Era um mancebo, era um jovem. Ainda não estava sensível à voz de Deus. Quantas vezes a gente passa tanto tempo, irmão, e não está acostumado com a voz de Deus. A gente escuta a voz do medo, escuta a voz da solidão, escuta a voz do desprezo, escuta a voz da perseguição, mas não estamos acostumados com a voz de Deus. Mesmo estando ali envolvido com as coisas de Deus, mesmo estando ali no servir, mas não estamos ainda familiarizados com a voz de Deus. Então o mancebo, o jovem Samuel, não estava familiarizado. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. O menino Samuel não conhecia, era um mancebo, era um jovem. O próprio Jó, ele disse,
Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, hoje eu conheço de com ele andar. Então ele conhecia o Senhor de ouvir falar. Ele conhecia na teoria. Era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal, era um homem honesto, era um bom pai, né? O próprio Deus, ele dá todas as qualidades de Jó ali. Mas Jó conhecia de ouvir falar. Então muitas vezes na bonança, tendo de tudo ali, a gente não tem intimidade com Deus. A intimidade com Deus é quando nós somos rejeitados, quando nós somos humilhados, quando nós somos envergonhados, quando alguém nos aponta. Quando a gente está só, colocaram ali para morrer, aí agora a gente é você e Deus, eu e Deus, você e Deus, não é? Ali não tem ninguém que possa interferir ali, nas noites solitárias, nas noites de dores, de insônia, nas noites pensando, refletindo o que eu fiz de errado, eu quero outra oportunidade, ali é você e Deus começa a falar comigo, falar com você. É a faculdade dele, é o gabinete de Deus. Sentamos na presença dele e ele começa a dizer, olha meu filho, eu não quero assim, eu quero você faça assim. E Deus começa a nos dar instrução e a gente começa a ouvir a voz de Deus e o som da voz dele é como o som de muitas águas. E a gente não tem como duvidar porque é nesse momento que a gente vai se familiarizar, quando a gente ouvir em outras ocasiões, nós sabemos, é papai. Né? Então, 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Ainda não tinha, ele estava ainda no processo ainda de organizar as coisas, estava no processo ainda de todo aquele processo que nós sabemos, né? Passamos e sabemos, né? Então, 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Ponto. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo Samuel. Então Deus estava tratando ali com Eli e com Samuel. O profeta também não estava... Profeta, né? Muitas vezes de tanto fazer, a gente não precisa nem... O próprio Davi, irmãos, quando ele chega naquela determinada situação, que ele chega com os seus soldados ali, e o seu condado é saqueado, suas mulheres, seus filhos, a mulher dos seus soldados é levado. Então ele mesmo, o próprio Samuel, o próprio Davi, com toda a experiência de guerra, com todo o seu currículo, mas ele não confia na sua experiência, ele vai consultar a Deus. Então é importante. Eu já presenciei situações que a liderança disse, não preciso, eu vou orientar fulano, vou pro gabinete ali, não vou nem levar a Bíblia, nem nada, eu já sei de qual é salteado. Isso é armadilha, a gente não pode confiar. Né? A gente temos que consultar a Deus. Cada caso é um caso. Então nós temos que consultar a Deus. Né? Porque é a vontade de Deus, não é a minha, não é o que eu quero. O que eu quero não significa nada, a minha vontade não significa nada. Mas a vontade do Eterno, do Soberano, esta vontade é boa, perfeita e agradável. Então, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez, e ele levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, chamava o jovem Samuel. 9. Pelo que Eli disse a Samuel, vai deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor,
porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. 10. Então veio o Senhor a Eli. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes. 2 pontos. Samuel, e disse Samuel, 2 pontos. Fala, porque o teu servo ouve. Amados, olha o propósito de Deus. Olha um homem de princípio, um homem espiritual, um homem preparado, um mancebo, um jovem que já tinha toda essa obediência, porque ele foi preparado para este propósito. Ele foi preparado para ser sacerdote, juiz, profeta. Todo o sofrimento que a sua mãe passou teve um porquê. É no sofrimento, é na luta, na dificuldade, que Deus ele se apresenta para os seus filhos. Tem várias formas, como eu já falei, né? Existem várias formas. Isso aqui eu estou citando algumas, né? Mas existem várias formas de Deus falar com seus filhos. A sensibilidade é nossa de ouvir, não é? Então, através de profeta, através de visões, através de sonho, voz auditível, né? Voz clara, sem sombra de dúvida, sinais, prodígios, né? O Tomé, ele não acreditava, então ele tem que ver os sinais, a marca ali, né? As dificuldades, como eu já falei, às vezes você está passando momentos bons, você não escuta a voz de Deus, mas no dia mau, no momento mau, você começa a ouvir a voz de Deus, através da consciência, através da palavra, através dos sonhos. Então aí, o mancebo Samuel, jovem, moço, então Deus começou a chamar ele, colocou ele para... Ele não estava dormindo ainda, e Deus começou a falar, e ele obediente, a perseverança, eu percebo aí, a perseverança. Porque ele poderia dizer, não, ele poderia chegar lá e dizer, e ser grosseiro com o profeta, o senhor está brincando comigo, o senhor, né? Ou então o profeta dizer, ô garoto, vai dormir, garoto, eu trabalhei muito. Então eu poderia ter, ambos os lados aí, poderia ter um desentendimento. Mas quando Deus fala, irmão, não tem dúvida. Então seja sensível para ouvir a voz de Deus. Quem é que pode falar na tua mente? O próprio Deus. Quem é que pode entrar na tua mente e falar? O próprio Deus. Você é filho. Nós somos filhos, então só quem pode falar conosco é o próprio Deus, porque nós somos dele. Ele nos comprou. Amém? Então, abençoados. 9. Pelo que ele disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Olha aí, uma conexão ali de ambas as partes. Então Samuel foi deitar-se e deitou-se no seu lugar. 10. Então veio o Senhor novamente, e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque teu servo ouve. Ele obedeceu a voz de Eli e falou da forma que Eli. É importante a obediência. O crescimento, é importante ter líderes espirituais, paternidade espiritual, que queira o teu crescimento. Mesmo se não tiver essa interação, mas não vai impedir o agir de Deus, porque operando Deus, quem pode impedir? Quem Deus chamou, está chamado. Então, é muito importante a sensibilidade, é importante a gente dar destino. É importante a gente orientar e sermos orientados. Porque da mesma forma que você dá, você recebe. Da mesma forma que você serve, você é servido.
no tempo certo, tudo na hora certa, no tempo certo. É dando que se recebe, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado. Amém? Então, 12, 11 ainda. Disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouve lhe temerão, e ambas as... Peraí, né? 10, 11, né? 10. Então veio o Senhor a Eli, esteve e chamou, outra vez chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala que teu servo ouve. 11. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que ouvir lhe temerão ambas as orelhas. 12. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele e tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Então Deus já estava mostrando como estava a situação, já estava mostrando a Samuel ali, para que ele estava ali, o propósito de Deus. Deus começa a mostrar a você por que você está nessa situação, por que eu estou passando por essa situação. Nada é por acaso, não existe coincidência, não existe coincidência. Deus chama Moisés, manda Moisés levar o recado para Faraó, manda Moisés levar a mensagem, e o próprio Deus vai lá e endurece o coração de Faraó. Então, amado, tudo isso é o processo de Deus trabalhar com seus filhos, é o processo de Deus fazer o menino ser um homem, é o processo de Deus começar agindo. Então, por que eu li esse texto de Samuel? Porque mesmo ele sendo mancebo ali, um jovem, ele já estava sensível para ouvir a voz de Deus. Ele estava na faculdade, ele estava no treinamento. A obediência é muito importante, né? A obediência é muito importante. Então, Deus vai acelerar o processo na sua vida. Deus vai acelerar o processo na tua vida. Esse gemido, esse choro, essa situação, para cada dia de vergonha, o Senhor tem dupla honra. O salmista, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, amados, é importante a gente estar firme na rocha que é Cristo. Estar alicerçado nos fundamentos bíblicos. Entender. Se você não está entendendo agora, comece a meditar na palavra. Comece a orar, porque Deus vai te mostrar. Não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Então Deus está falando. Deus está falando agora, nesse exato momento. Nós temos muita dificuldade. Nós temos dificuldade com o idioma da terra. Imagine com o idioma do céu. Nós temos dificuldade na nossa língua portuguesa. Imagine na língua do céu, na língua dos anjos, na língua na língua de Deus. Então, amados, se você não está entendendo, você pegue a palavra e comece a ler, que você vai entender. Porque se está escrito, nós cremos. É uma das formas mais corriqueiras, mais simples de se ouvir a voz de Deus, é através da palavra, né? Amém, amados? Então, o caminho mais seguro é através da Bíblia, através da palavra de Deus, através da leitura. Quanto mais você lê, você começa a entender. Deus falou com fulano assim, Deus tratou com ciclano assim, não é?
Então você entende o trabalhar de Deus, não é novidade para você. Quando você vê Deus trabalhando na vida de alguém, você diz, é Deus que está trabalhando. Eu não vou julgar, não vou colocar a minha mão, é o trabalhar de Deus, eu vou orar. Porque muitas vezes Deus estava trabalhando na vida de Jó, mas seus amigos chegaram lá e começaram a julgar Jó. Ah, Jó, deve tu ter feito alguma coisa. Jó não tinha feito nada. Era para a honra e glória de Deus. Jó tinha aquele comportamento, aquelas qualidades todas, mas ele conhecia o Senhor de ouvir falar. Deus queria mais intimidade, Deus queria que Jó conhecesse ele, de com ele andar. E quando Jó passa por toda aquela situação, agora ele diz, antes eu conhecia de ouvir falar, agora conheço de com ele andar. Aquele mancebo, aquele jovem rico, ele chega para Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus começa orientando ele, começa exaltando ele, ó, honra pai e mãe. Olha, ele diz, tudo isso eu faço. E Jesus disse, ele faz, tá aprovado, isso aí ele faz. Agora tem uma coisa que eu quero, tem uma coisa que você não faz, tem uma coisa que te atrapalha, tem uma coisa que atrapalha eu de usar você. Muitas vezes Deus está dizendo, tem uma coisa que está atrapalhando de você ouvir a minha voz. Tem um bloqueio nos seus ouvidos que você não está ouvindo a minha voz 100%. Você tem algo na tua vista que você tá me vendo embaçado. Deus sabia que com aquele jovem específico ali, com ele específico, Deus trata com cada um especificamente, Deus trata comigo de uma forma específica, Deus trata com você, Deus trata com todos os filhos específicos ali. Né? Então Deus estava tratando com aquele jovem especificamente e Deus disse, olha, vende tudo que tu tem e dá aos pobres e volta e me segue. Deus não está dizendo isso para você, Deus disse, foi específico para aquele jovem, porque Deus sabia que ele era apegado à riqueza e ele abaixou a cabeça e saiu triste, porque era muito rico. Então, aquilo que muitas vezes é bênção pode se transformar em maldição. A riqueza, a fama, isso é para ser bênção. Isso é para você ajudar as outras pessoas. Isso é para você, né? Mas muitas vezes a soberba, eu tenho, eu posso, eu já cheguei até aqui, olha, eu trabalhei muito para chegar aqui. Até aqui sim, você trabalhou muito. Mas quem te colocou aí foi Deus. Se você tivesse trabalhado muito e Deus não tivesse colocado, seu trabalho ia ser em vão. Foi Deus que te colocou. Né? Então, você chegou aí, então você vai dar destino para outras pessoas chegar aí ou chegar no lugar mais alto. Eu não quero que minhas filhas sejam igual a mim. Mas, irmão Alessandro, o senhor tem vergonha? Não, eu quero que ela seja melhor. Eu quero que ela não tome as pancadas que eu tomei. Que ela não seja... ela não seja dura como eu fui, né? Quero que ela seja melhor, uma liderança. Ele quer que seus liderados, que aqueles que estão ali, seja melhor. Olha, eu quero que você seja igual a mim. Não. Eu quero que você seja melhor. Eu quero que você vá muito mais além. Deus tem muito mais daquilo que os teus olhos viram, aquilo que você imaginou. Então, abençoados, Deus fala através da sua consciência. Né? Muitas vezes eu estou dormindo assim, e agora tem acontecido muito, né? Durante muito tempo eu fui menino, né? Só escutava a voz da zoada, a voz do movimento. Muitas vezes agora eu estou deitado, eu quero pegar no sono, na hora que eu estou pegando no sono, aí Deus levanta, puxa o cobertor. Aí me dá uma ministração, eu corro e vou anotar e vou pregar, porque se eu não ministrar, eu esqueço. Então é importante que quando a gente esteja ouvindo a voz de Deus, esteja passando, que aquela pessoa seja sensível também para ouvir e colocar em prática. Não só ouvir, mas colocar em prática. Né, abençoados? Então fala, Senhor, que teu servo ouve. O mancebo, o jovem Samuel, ele estava antenado.
Por isso que Deus colocou ele como profeta, como juiz, como sacerdote e outras coisas mais. Intimidade. Intimidade muda a vida. Intimidade muda. Intimidade tira da lama. Intimidade tira do lixo e coloca no luxo. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Isso são qualidades. Importante essas qualidades. Importante, primeiro passo, aprender a servir, aprender a amar, aprender a perdoar, não julgar. Nem o juiz ele fica 100%, ele tem seu momento com a sua família, tudo, e ali ele não é juiz. Né? Ele não é juiz. Então como é que a gente vai se achar como juiz de Deus? Não, irmãos. Amém? Então nós temos que perdoar. Não ser tão duro. Porque se a gente não perdoa, a gente não vai ser perdoado. Se a gente não ama, não vai ser amado, irmão. Nada acontece onde não há perdão. Casa dividida não prospera. Nada acontece se não há perdão. Nada acontece se não há o servir. Você não é tão pobre que não tem uma palavra para dar, um sorriso. Também a pessoa não é tão rico que não precisa de um sorriso, de uma palavra. Uma palavra muda tudo, irmão. Uma palavra na hora certa, no momento certo. Se você não tem, se Deus não mandou você falar nada, fica calado. Se mandou falar, fale. Se Deus mandar, irmão, eu falo. Se Deus também não mandar, eu vou ficar calado. É importante. Muitas vezes Deus pega aquelas matérias que você deixou para trás e Ele bota você para revisar aquelas matérias. Revisar a matéria do amor, do perdoar, do servir, do se colocar no lugar da outra pessoa. Ah, fulano, aconteceu isso com fulano. Se coloque no lugar da outra pessoa. Você quer ajudar? Ore por ela. Se coloque no lugar dela. Então Deus fala através da dificuldade. Na dificuldade. Então Deus fala através da dificuldade, amados. Então é na dificuldade, é na humilhação, na vergonha que aprendemos a ser sensível, a ouvir a voz de Deus. No conforto, ninguém ouve a voz de Deus. Até agora, se tiver, bota no comentário aí que no conforto, na praia, ali no churrasco, ali, fazendo a vontade da carne, ali, né? Ali numa churrascaria, ali, você ali, fazendo a vontade da carne. Se existe alguém que ouviu Deus falar numa situação dessa, bota no comentário, porque até agora eu desconheço, né? Agora eu conheço muitas pessoas que Deus falou, desenganado pela medicina, na sala vermelha do hospital, na UTI, né? Desenganado pela medicina, rejeitado. Pode uma mãe esquecer o filho que amamentou? Pode. E é nesse momento, Deus já fez com que essa mãe te rejeite para que você saiba que Ele não te rejeita. O profeta Isaías, Deus fala através do profeta Isaías, ele diz ainda que passarem pelo fogo, não te queimará, a chama não te queimará, ainda que passares pelas águas, as águas não vão te afogar. O salmista diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Então Deus fala através da dificuldade, do sofrimento, da humilhação. Amém, amados? Sua família, presta atenção agora. Sua família, estou falando com você. Sua família tem que ver a sua vitória. Sua família, presta atenção. Assista a mensagem toda, porque essa frase é para você. Sua família tem que ver a sua vitória para saber que Deus é com você. Essa mensagem é para mim, essa palavra é para mim e é para você. Quantos já chegaram para mim da minha família e cadê? Cadê esse Deus que tu serve? Cadê esse teu Deus que tu serve? Olha a situação que tu está aí. Aconteceu com Jó, a mulher de Jó. Abandona esse teu Deus e morre. Desprezo da família
nos apavora, irmão. A afronta da família. Deus te chamou? Você é ungido por Deus? Cadê? Não estou vendo? Cadê? O próprio Jesus sofreu isso, né, irmão? Malfeitor da esquerda, né? Sempre acusação, né? Salva a ti a nós. Salva a ti a nós. E o da direita, né? Que é sempre o pacato, é sempre o ajustado, é sempre aquele da paz. Pai, a gente está aqui porque a gente merece. Ele não, ele é o próprio Deus. Nem tu, ao menos, não teme a Deus. Numa situação dessa, você ainda não teme a Deus. Então, abençoados. Sempre a acusação, né? A ala da acusação, né? A ala da acusação. Se Jesus sofreu, imagine nós. Então, muitas vezes, pessoas da nossa própria casa nos acusam. Nos acusa, irmão. Diretamente ali, ó. Não é nem diretamente, nos acusa. Né? Eu já nem digo quando acontece qualquer coisa na minha família, eu digo, olha, procure um pastor, se oriente, porque o homem de Deus, antes de ele falar qualquer coisa, ele vai orar e vai abrir a palavra. Então procure um homem de Deus para lhe orientar. Porque se eu for falar, você não vai dar ouvido. Você vai dizer que eu estou contra você, eu estou a favor, estou passando a mão por cima. Então procure um homem de Deus, que jamais eles vão chegar até mim, porque eles vão olhar a minha aparência, eles vão olhar os meus resultados, né? Se eles vissem resultado na minha vida, é por isso que Deus está falando comigo, falando com você. Sua família tem que ver a sua vitória para saber que Deus é com você. Que vale a pena servir, que vale a pena amar. Amém, amados? Deixa eu orar por você. Eu quero terminar com essa frase. Sua família tem que ver a sua vitória para saber que Deus é com você, para saber que Deus te escolheu, para saber que Deus jamais erra. Quando Deus te escolheu, ninguém te escolheria, mas Deus te escolheu. Amém? Deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pai querido, que cada dia a nossa sensibilidade trabalhe através da nossa sensibilidade para ouvir a Tua voz, Pai. Para que não possamos passar desapercebido. O mancebo Samuel, ele ouviu a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz em qualquer situação, ou através do sonho, ou através do profeta, ou através da consciência. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, ou através do profeta, ou através de visões, ou através de sonho, ou através da voz clara, nítida, porque a Tua voz é como o som de muitas águas, ou através da dificuldade, ou através da consciência, ou através da palavra. Que os nossos ouvidos espiritual esteja sempre pronto para ouvir a Tua voz. Pai querido, Pai santo, Pai eterno, eu te agradeço pela manhã abençoada, pela tarde abençoada. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, aonde abundou a dúvida, o medo, a inquietação, que superabunde a Tua graça, que superabunde a Tua paz, que superabunde, Senhor, que superabunde a Tua alegria, Tua saúde sobre as nossas vidas. Pai querido, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, Abba Pai, graça eterna, paz eterna. Amém, amados? Eu declaro que Deus continue te abençoando. Eu declaro onde abundou a dúvida, o medo, a inquietação, que superabunde a certeza, que superabunde a graça eterna. Eu declaro que Deus continue te abençoando, você é abençoado, que Deus continue te abençoando, que Deus continue fazendo você prosperar, que Deus continue no processo de tratamento, que Deus continue
porque Deus está te tratando, porque Ele tem algo muito maior para você. Então, que Deus continue abençoando tua casa, tua família, tua empresa, onde você colocar a planta dos teus pés, onde você colocar as tuas mãos, que sejam as mãos de Deus. Amém? Graça eterna, paz eterna, Abba, Pai.